Olá, sou Ederson Viana e está começando mais uma edição do programa Falando em Gestão. Um programa oferecido pelo Grupo Destra, Soluções Empresariais Integradas, que leva até você informações e notícias das mais diversas áreas da gestão empresarial. E no programa de hoje, no quadro Giro de Notícias, como a revolução digital sacudiu o mercado de casamentos. A nossa pílula de gestão de hoje será com os consultores Adriana Ferreira, falando sobre o mundo VUCA, e Marcos Vinícius, falando sobre os riscos nas empresas. No quadro Falando com o Especialista, eu vou conversar com o contador Rodrigo Romanato, especialista em avaliação de empresas. Na estreia do quadro De Carona, Rodando por Goiânia com Mara Suassuna, mestre em psicologia, especialista em gerontologia e saúde do idoso, master coach, consultora de empresas, coordenadora de MBA, onde teremos um bate-papo sobre como aproveitar o potencial do jovem para agregar inovação nas empresas. Não saia daí, é um minuto só. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 6888. Como a revolução digital sacudiu o mercado de casamentos. O mercado de casamentos tem se renovado na última década. A revolução digital está no centro dessa mudança. Impulsionada principalmente pelas novas gerações que rompem com os modelos tradicionais e transformam as cerimônias em uma experiência única, os casamentos saíram dos espaços das igrejas e templos e os trajes formais foram substituídos por roupas casuais, assim como os demais itens do evento, que sofrem modificações para lá de inusitadas. Os clientes dessa indústria querem hoje um evento que tenha uma pegada original, com soluções sustentáveis e de preferência com itens de ambiente digital. O momento difícil na economia do país contribuiu e muito para essas transformações. Mas se engana quem imagina que os eventos de casamento diminuíram. Dados do IBGE demonstram que só no ano passado foram gastos 26,2 bilhões com celebrações. Sai de cena os rituais e celebrações tradicionais, dando lugar a opções que refletem o pensamento dos nativos digitais, ou seja, o brand de casamento. Nesse modelo, especialistas em marketing e design criam a marca dos noivos e vão do convite de casamento ao uniforme dos garçons. As oportunidades de investimento nesse mercado são infinitas. Em 2016, movimentaram cerca de 17 bilhões no país. Veja algumas oportunidades e dicas para investir e dar certo neste mercado. Aplicativos para noivos, como soluções para eventos na palma da mão. Banquetes interativos, cardápios diferenciados, comida preparada na frente dos convidados, trazem um diferencial para a cerimônia. Mini casamentos, eventos para poucos convidados são uma tendência. Brand de casamento, onde o exercício é deixar explícito a personalidade dos noivos. E aí, uma ótima oportunidade para incrementar o seu negócio ou para investimento, se você quer entrar nesse mercado. E agora, na nossa primeira pílula de gestão de hoje, com a Master Coach Adriana Ferreira. Olha só. Olá, eu sou Adriana Ferreira, sou Master Coach e estou hoje aqui para falar na pílula de gestão sobre mundo VUCA. O termo é estranho, né? Nós estamos acostumados a falar MUVUCA, mas é mais ou menos
isso que está acontecendo no mundo. O mundo VUCA é um conceito que foi criado em 1990 pelo Exército Americano, quando ele precisava trabalhar num ambiente de guerra e num cenário que modificava rapidamente. E aí nós, do mundo organizacional, trouxemos esse conceito para o mundo atual. Olha só, hein? Eles em 1990 e agora nós estamos trazendo o conceito. O mundo VUCA, o que é? São iniciais de volatilidade. O que acontece? As mudanças são muito rápidas e para o empresário hoje, se ele não estiver atento a esse cenário nacional e internacional, provavelmente ele vai tomar uma decisão errada. Depois de volatilidade, você tem incerteza. Se nós olharmos, vamos olhar para o Brasil hoje, para que você, empresário, tome uma decisão hoje no cenário econômico que nós temos, ele gera muitas incertezas na sua empresa. Vamos pensar no dia a dia, contratação de pessoas. Como eu devo contratar, recrutar pessoas para minha empresa? Será que é a geração X, a geração Y? Quais pessoas, que tipos de competências, habilidades e atitudes eu vou precisar agora, mas precisarei daqui a 5 anos? Esse é um cenário de muita incerteza. E depois vem a complexidade. A complexidade hoje das notícias, ela gera uma incerteza, uma insegurança na tomada de decisão. Por quê? Você tem leituras de vários cenários. Por exemplo, no agronegócio. Se o agricultor hoje, o grande empresário, o pequeno empresário, não olhar para o cenário mundial das commodities, não olhar para o cenário internacional das atitudes e dos problemas climáticos que acontecem em outros países, pode ser que ele tenha um prejuízo muito grande. Adriana, mas eu sou um pequeno produtor. Ainda assim, a complexidade das informações diante do nosso cenário devem ser relevantes para nós tomarmos decisão. E por último, e não menos importante, a ambiguidade. Você tem informações distintas em um jornal, um pequeno jornal, e você tem outra informação maior num jornal de grande circulação. Quando você tem essas informações distorcidas, isso gera uma grande ambiguidade para que você possa tomar decisão. Então, o que nós aconselhamos? Que você esteja atento ao VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Como você pode fazer isso? Gestão de riscos. Então, se você olhar hoje para o nosso cenário nacional e internacional, e se você não tiver um profissional que acompanhe você para que você tome essas decisões mais acertadamente, provavelmente os riscos serão maiores. Então fica aqui o nosso comentário sobre o mundo VUCA e estaremos em breve junto com você novamente. Obrigada. E todos nós vivemos no mundo VUCA, no mundo de constante mudanças e transformação. E no próximo bloco, a estreia do quadro De Carona. É um minuto só, não saia daí. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 6888. Na estreia do quadro De Carona hoje eu estou com Mara Suassuna, psicóloga, Master Coach, está conosco hoje para um bate-papo extremamente gostoso, onde nós vamos falar sobre a penetração do jovem nas organizações. Tudo bem, Mara? Tudo bom, e você? Ai, tudo jóia, Mara. Prazer receber você aqui na estreia do quadro De Carona, com um assunto tão importante que é o assunto hoje dos jovens nas organizações, não é isso, Mara? Isso mesmo, eu acredito que essa temática ela é de extrema importância,
Porque hoje tem uma resistência muito grande das empresas, não é isso? Por contratar os jovens, né, Mara? Isso, as pessoas acham que as organizações, principalmente você vê, né, em alguns recursos humanos, a exigência pela experiência. Não, tem que ter experiência. E o jovem, por outro lado, fala, eu não consigo me colocar no mercado porque eu não tenho experiência. Então, o que nós precisamos é justamente fazer essa integração dessas gerações. O jovem, muitas vezes, ele não tem a experiência, mas ele traz todo um conhecimento tácito da vivência que ele teve, né? No aprendizado. E essa galera nova, né? Eles estão excelentes, eles são inovadores, são empreendedores, têm pressa para resultados. E isso é algo que as organizações não podem tratar com descaso em função de um tempo cronológico de experiência. Mara, eu até percebo que hoje muitas organizações que de fato param de inovar, que param de crescer, são organizações que não abrem espaço para o jovem, porque o jovem de fato ele tem justamente isso que você está falando, essa necessidade, né, de resultado, da busca pelos resultados, de desafio, que isso traz para a organização, né, uma revitalização, traz ares novos e que possibilita essa empresa de fato a desenvolver e a crescer, não é isso? Tem aquela velha máxima, né? Time que está ganhando, a gente não se mexe. Exato. Só que isso nas organizações não funciona, porque organizações que não se renovam, elas acabam ficando estáticas e levando às vezes a uma ausência de competitividade, fica sem condições de competitividade no mercado. Então hoje, tanto que nós usamos nessa expressão organizações que aprendem, por quê? Porque a organização ela tem que ter essa pegada de aprendizagem. Esse jovem, ele vem carregado de ambição, de trazer resultados, de fazer uso das suas competências e habilidades, ou seja, mostrar que veio. O jovem, ele tem essa necessidade e ele quer que isso aconteça de forma rápida. E se você associa dentro da organização aquele capital, que é aquele capital que está há mais tempo na organização, que tem uma expertise, que tem uma experiência, por que não usar, né, dessa expertise, dessa experiência, para ensinar esse mais jovem que vem carregado de potencial? Então, organizações hoje, elas precisam perceber que não é porque essa galera é jovem, que essa galera, esse pessoal parece que não tem compromisso, uma coisa que a gente ouve muito, não quero contratar gente jovem porque não tem compromisso. Eu não acredito nisso, não. Eu acho que, muito pelo contrário, os jovens, eles se comprometem naquilo que faz sentido. E quando eles vão para uma organização, eles querem que toda aquela habilidade, que todo aquele conhecimento que eles têm seja utilizado. E muitas vezes isso é subestimado, né? É isso mesmo. O que a gente percebe muito na prática, né, Mara, é que na verdade esse jovem, ele chega na organização, eu acho que até o ambiente empresarial, a cultura da organização, ela tem que estar preparada para receber esse jovem. Porque ele chega com uma sede tão grande de colocar em prática os conhecimentos teóricos que ele adquiriu e muitas das vezes a própria empresa não dá o subsídio ou os suportes necessários para que esse jovem, de fato, ele possa trazer os resultados que são importantes para a organização, não é isso? Uma coisa que eu acho que é fundamental e que as organizações têm que estar atentas é justamente identificar o nível de maturidade profissional. Por quê? Porque tem jovem que ele tem muito, mas muitas vezes ele precisa ser dirigido. Já existem outros jovens que já têm um nível de maturidade, né, mais acima. Então eles precisam ser o quê? Precisam ser treinados. Já tem aquele jovem que aquele ali você pode delegar que a coisa vai funcionar. E já tem aquele que já vem pronto e você vai ter que só apoiar. O que acontece muitas vezes é que quem sabe, às vezes não tem paciência para ensinar. E isso é muito ruim, porque esse jovem ele quer, mas ele precisa muitas vezes de um suporte, né, de uma orientação. E a gente sabe que quando isso acontece, os resultados são excelentes. Haja visto, por exemplo, os programas de trainee. Exatamente. Né? Os programas de trainee, eles têm resultados excelentes, 89%. Né? Quando você pega um percentual desse de resultados, é um percentual muito alto. E quando você vai analisar o porquê do motivo desse percentual ser tão alto, é porque no programa de trainee, o jovem ele passa por todos os processos da organização, ele conhece a organização que ele vai fazer parte, ele muitas vezes tem mentores, pessoas que ajudam, né, que ensinam, e acaba funcionando. Então, o que é necessário é que as organizações tenham esse olhar.
se vocês querem pessoas de resultados, que gerem resultados, saibam identificar o potencial desse jovem, alimentar esse potencial, orientar para que realmente ele tenha resultados. Mara, quando você estava aí falando sobre a questão do suporte para o jovem, né, do rapport que precisa esse jovem ter dentro da organização, eu estava justamente pensando aqui na questão da liderança, né? Você que trabalha com muito desenvolvimento de líderes, né? Tem programas diversos que você hoje realiza aí no país para desenvolver líderes. Eu acho que a organização que quer receber esse jovem precisa pensar também no desenvolvimento dessa liderança para que possa dar esse suporte ao jovem para que ele possa trazer os resultados necessários. Né? E esse fator que você colocou é uma coisa que a gente precisa pensar. Por quê? Porque nós estamos passando um momento no nosso país que nós precisamos renovar. Nós precisamos renovar tudo. Nós precisamos renovar na economia, na política, e as organizações são, né, fundamentais para o processo de desenvolvimento do país. Então as organizações, elas precisam ter uma visão mais estratégica, que não é só obtenção de lucro, mas principalmente de desenvolvimento dentro de uma visão mais macro. E o jovem, ele tem um papel fundamental, porque o jovem de hoje é o empresário, é o CEO da grande empresa. Eu chego em algumas empresas e eu fico feliz quando eu vejo na diretoria jovens que foram meus alunos, estão lá em posições de comando. Então isso é muito importante. Esse jovem de hoje, ele precisa do espaço. E a experiência, ela só vem com a prática. Se as organizações não abrem espaço para esse jovem poder realmente vivenciar essa organização, nunca vai existir experiência. Então é preciso mudar a visão. Uma coisa que eu acho muito, que faz muito mal às vezes, e os jovens ficam revoltados, é porque eles falam: Mara, a empresa não me contrata porque eu não tenho experiência, mas ninguém me dá espaço para ter experiência. Então realmente é preciso abrir. Nós temos visto aí empresas que ficaram estáticas sendo fechadas, não é isso? Empresas que morreram. Por que morreram? Porque não se renovaram. E quem é que renova as organizações? São os recursos humanos. É verdade. Não adianta você mudar processo, não adianta você capitalizar a empresa se você não tiver as pessoas para gerar esses resultados. E quem é que gera os resultados? São as pessoas. Então é preciso investir nesse capital humano e principalmente nesse jovem. Porque eu trabalho com recrutamento e seleção e eu vejo quantos jovens querem uma oportunidade para colocar em prática aquilo que eles aprenderam. Então nós temos aí muita gente boa, né? E eu vejo. Agora, é preciso uma dose de mentoria para esse jovem. Muitas vezes é necessário de orientação, né? Por quê? Porque sucesso vem do processo de aprendizado. E as organizações, elas têm que se atentarem para esse fator. As pessoas que estão ali, elas vão gerar mais e mais resultados a partir do momento que elas aprenderem mais. E se eu quero ser uma organização que aprende, eu tenho que ter a função de ensinar. Exatamente. Mara, o que você poderia deixar aqui de recado para o jovem, que é nosso telespectador, que está agora nos assistindo, do que ele precisa de fato hoje fazer para que ele possa aproveitar as oportunidades que vão surgir no mercado? O que esse jovem precisa realmente estar antenado? O que ele precisa hoje estar buscando para que ele possa ter essa oportunidade no mercado? Primeira coisa que é essencial é acreditar no seu próprio potencial. Então, galera jovem que está aí assistindo o programa, acredita, porque você pode contribuir, você tem talento, você tem competência, você tem habilidade, e a gente se constrói fazendo. Por isso que fala, vivendo e aprendendo. Então a gente aprende naquilo que a gente vive. Então não espera te dar espaço, não, vai lá e ocupa. Não fica mandando currículo, não, vai lá na empresa e fala: olha, eu tenho essa competência aqui, eu tenho essa habilidade, eu posso somar aos resultados da organização. Então aproveita toda essa ansiedade, que é uma ansiedade produtiva que o jovem tem, essa vontade de fazer diferença. E mais do que isso, saber que você tem uma responsabilidade muito grande. Você hoje é a pessoa que vai governar esse país amanhã. Então, por isso, não fique esperando, não. Vai, né? Tem uma música que fala: a gente não espera a hora, a gente faz acontecer. Então, não espera a hora, não. Faz acontecer. De que forma?
coloque as suas habilidades e competências a serviço dessa organização. E o que eu acredito que é o mais importante, que é uma coisa que é muito forte, eu tento passar para as pessoas: acredite em você. O que faz gerar resultado é a certeza e a garantia, primeiro, de que eu posso. Então, 3 palavrinhas que você tem que repetir todos os dias: eu posso ser melhor a cada dia, eu me garanto e eu posso gerar resultados. Então, firma nessas 3 afirmações e faz acontecer. Porque eu tenho certeza que com essa criatividade, esse espírito dinâmico, essas habilidades, essa sede que o jovem tem de ter resultados, é isso que vai mudar as organizações, e organizações assim é que vão fazer um Brasil diferente. Eu acredito em você, cara. Eu acho que quem está precisando acreditar mais em você é você mesmo. Por isso, não põe o currículo debaixo do braço, não, nem manda por e-mail. Mostra a cara e mostra que você tem muito para contribuir para esse país. Que maravilha, Mara, adorei a nossa conversa, bate-papo legal. Eu acho que os nossos jovens aí tiveram informações importantíssimas para a sua carreira, e eu quero deixar aqui o convite para você participar no nosso quadro Falando com Especialista, para você trazer mais informações sobre gestão de pessoas para nós, Mara. Com certeza, eu quero agradecer a carona. Foi uma carona, é muito bom. A gente adorei, né? Que maravilha, formato. Eu apaixonei. Porque é gostoso, não é aquela coisa estática, exato, né? E aproveitando e conhecendo Goiânia, vendo lugares maravilhosos, né? Então acho que ia ser ótimo. Parabenizar você, né, pelo programa, por levar informação de qualidade. Eu acho que nós temos muitos programas, mas são poucos com qualidade. Eu quero te parabenizar e agradecer essa carona, que foi ótimo. Muito obrigado pela carona. Eu que agradeço, Mara. Conversei com Mara Suassuna, psicóloga, Master Coach, e nos trouxe informações importantíssimas. E que papo gostoso com a nossa queridíssima Mara Suassuna. E agora, a nossa segunda pílula de gestão de hoje, com o consultor de finanças empresarial, professor Marcos Vinícius. Olá, sou o professor Marcos Vinícius, consultor financeiro, e no Pílula de Gestão de hoje vamos falar de gestão de riscos nas organizações. Bom, risco é algo conhecido como negativo quando a gente fala desse assunto, mas nem sempre a gente pode falar de risco como algo negativo. O risco pode ser uma boa oportunidade de melhoria. Hoje em dia, quando a gente sai da nossa casa, a gente já está sujeito a vários tipos de riscos. Você pode sofrer um assalto na rua, você pode sofrer um acidente, enfim, estamos sujeitos a vários tipos de riscos. E quando chegamos na nossa empresa, outros riscos estão relacionados ao processo organizacional. Um risco bastante conhecido, que é o risco operacional, é aquele que está relacionado às pessoas. As pessoas erram, e a gente costuma até brincar que dizer que errar é humano, né? Mas quando se trata de uma organização, o erro, dependendo do nível desse erro, dependendo do nível da gestão desse erro, pode ocasionar sérias consequências para as organizações. Então, você conhece o risco em que a sua empresa está sujeito, ou melhor, os riscos a que a sua empresa está sujeito? É bom você começar a pensar nisso, porque em todos os níveis das organizações, nós temos vários tipos de riscos relacionados, e riscos que, individualmente ou em conjunto, podem resultar em sérios problemas para a sua organização. Alguns exemplos de riscos eu posso citar aqui para vocês, para que depois a gente possa falar de uma forma muito mais detalhada, porque cada um desses tipos de riscos demanda aí um grande tempo de assunto, né? Um grande tempo de discussão. A gente tem risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional, que foi esse que eu falei para vocês, risco de câmbio. Então vai depender do tipo da organização para a gente poder fazer um mapeamento desses riscos para que nós possamos mitigá-los. É muito importante que você conheça esse risco. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Quando você vai num banco buscar um empréstimo, você está sujeito
o banco, né, ele está sujeito a um risco ao te fazer esse empréstimo. E ele vai remunerar essa operação de acordo com o nível do risco que essa operação está sujeita. Ou seja, quanto maior o risco envolvido, maior deve ser a remuneração na operação. Então, meu amigo, não podemos perder tempo. Vamos conhecer os riscos a que todos nós estamos relacionados e principalmente a nossa empresa, para que nós possamos sair na frente no mercado. Até mais! E o nosso próximo bloco eu vou conversar com o contador Rodrigo Romanato Leite sobre avaliação de empresas ou valuation. É um minuto só, não saia daí, eu espero você. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 6888. E eu te pergunto, você sabe qual o valor da sua empresa? Com o crescente número de transações entre empresas e consolidação de alguns setores, é muito importante conhecer um pouco mais sobre as metodologias de avaliação de empresa, mais conhecido como valuation. E sobre isso, eu vou conversar com o professor Rodrigo Romanato, especialista em avaliação de empresas, mestre em controladoria empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Auditoria e Controladoria pela PUC Campinas e graduado em Ciências Contábeis pela PUC Campinas, professor de programas de pós-graduação e sócio da Consulcamp Auditoria e Assessoria. É responsável por inúmeros projetos de avaliação de empresas de pequeno, médio e grande porte em Goiás e em todo o Brasil. Professor Rodrigo, um prazer recebê-lo no programa Falando em Gestão. Tudo bem, Wederson? Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Tudo ótimo, professor. Professor, nós sabemos que no momento em que nós estamos atravessando no país, no momento de crise, é extremamente importante e existe uma necessidade muito grande do empresário de saber qual o valor do seu negócio. Dentro dessa estrutura de conhecer o valor do negócio, o que de fato significa a palavra valuation? Legal. Pessoal, valuation significa avaliação de empresa. É um termo técnico, né, em inglês, que significa avaliar uma empresa. Nada mais é do que consiste em conhecer o valor do seu próprio negócio, utilizando uma técnica, né, baseada em informações internas e externas. Existem diversas metodologias, né, diversas formas de você fazer uma avaliação de empresa. Professor, nós temos uma pergunta aqui, que inclusive foi uma pergunta no momento em que nós anunciamos que o senhor estaria aqui, dos nossos telespectadores, em que ele pergunta o seguinte: qual a importância da realização de um valuation? Legal, essa pergunta é muito importante. Uma realização de um valuation, né, nós temos aí uma série de premissas que são utilizadas e na construção, né, de uma avaliação você passa pela reflexão de diversas informações internas da empresa. Né? Isso então ajuda muito, pode auxiliar na própria gestão da empresa. Por exemplo, né, reflexões sobre receita, sobre custos, sobre despesas, né, sobre percentual de custo fixo, sobre estrutura de capital da empresa. Então você tem uma série de informações que no desenvolvimento de um trabalho de avaliação, né, você senta com o próprio empresário, né, e reflete junto com ele, né, quantas vezes nós até passamos algumas informações que muitas vezes, né, aqui uma crítica até para alguns empresários, porque muitas vezes eles não conhecem os seus próprios números, né, então acaba até gerando uma certa surpresa em determinados pontos. Então essa é uma dos benefícios de você fazer uma avaliação, é conhecer os dados da sua própria empresa. Um outro benefício, por exemplo, é você conhecer o valor do seu negócio, né, para fins eventualmente de uma transação. Então se você quer comprar, se você quer vender a sua empresa, você precisa então pelo menos ter um balizamento do valor. Né? Quando a gente fala de 30, 40, 50 milhões, né? É muito, é pouco, baseado em quê?
né? Na nossa experiência prática, muitas vezes nós acompanhamos alguns empresários, né, que eles surgem então para ter uma eventual oportunidade de fazer a compra de uma empresa. Né? Então chega lá o empresário do outro lado, né, e pede lá, eu quero 15 milhões, né, 200 milhões, 300, 1 milhão, né, de reais para um negócio. Pequeno, médio, né, negócio pequeno, médio e grande. Nesse contexto, muitas vezes, né, o empresário chega até a consultoria e pergunta, né, olha esse montante, né, é um valor alto, é um valor baixo? Né? Então geralmente você propõe um trabalho para poder fazer um balizamento desse valor. Né? Um ponto muito importante aqui que a gente tem que destacar é sempre, né, um alinhamento de expectativa do valor da empresa. Né? Por quê? Geralmente, empresas, né, muitas empresas familiares, né, têm uma relação, né, com o seu sócio, com o seu dono, e aí entra um pouquinho da emoção. Né? Essa emoção, então, faz muitas vezes, né, o empresário ter uma sensação, ter uma expectativa que o seu negócio valha muito mais, né, do que aquilo que realmente, de fato, ele vale. Então, esse alinhamento de expectativa, fazendo um trabalho técnico, é muito interessante. Outro ponto também, para a gente finalizar essa pergunta, né, eu coloco um pouquinho da reflexão do planejamento estratégico. Quando a gente olha, né, uma das metodologias que nós já vamos falar, que é a metodologia do fluxo de caixa, ela olha um pouquinho o futuro da empresa. E olhando o futuro da empresa, logicamente, volta aqui novamente a reflexão do empresário, né, de ter um planejamento estratégico, de saber quais são os caminhos, as estratégias, né, para onde você quer ir. Então, muitas vezes nós avaliamos o passado, mas também fazemos uma reflexão do futuro. E fazer reflexão do futuro significa ter um planejamento estratégico e ter todos os instrumentos, né, principalmente a contabilidade. Professor, então significa que é uma excelente oportunidade para o empresário, primeiro, conhecer os números da própria organização, da própria empresa, no sentido que esse processo inevitavelmente vai levá-lo, de fato, a uma reflexão sobre a estrutura que ele tem de informação. E um outro ponto extremamente importante é para aquele empresário que, de fato, ele quer fazer uma transação comercial do seu negócio. Seja abrir para uma participação, seja, de fato, vender esse negócio, né? Então, são esses dois objetivos, eles são, de fato, conseguidos com o processo de avaliação de empresa? Com certeza, é um ponto muito importante, nós sempre destacamos isso. Nós ficamos muito chateados quando, às vezes, numa mesa de reunião, nós sentamos com o empresário, né? Ele não sabe o número de funcionários, né? O número de colaboradores que ele tem, ele não sabe quanto que fatura, né? Ele não sabe qual que é a margem bruta, né, que ele possui, ele não sabe informações sobre margem de contribuição, sobre percentual, né, de despesas, de custos fixos. Então, muitas vezes, o empresário ele não detém as informações da sua própria empresa. Né? Nós temos aí estatísticas, algo em torno aí de 25% das empresas, né, fecham até o primeiro, segundo ano, né, da sua existência, principalmente as pequenas e médias, né, por não ter um planejamento, por não pensar, né, não ter um plano de negócios, por exemplo, que é um outro trabalho que é realizado e muito requisitado. Né? Então, o empresário muitas vezes não detém as suas informações. Né? Então, em momentos de crise, superação, né, eu acho que realmente, de fato, é o momento, é a hora de, né, fazer um alinhamento, uma verificação, conhecer os seus próprios números, né, ter consultorias, ter bons escritórios de contabilidade, né, que possam, né, mais do que fazer, ajudar a interpretar essas informações e sentar com empresários para tomar aí as grandes decisões. Ok. Professor, existe algum método para que esse processo de avaliação de empresa, ou alguns métodos, né, para que esse processo de avaliação de empresa ele seja de fato executado, realizado na prática? Sim, existem diversos métodos, Ederson, de avaliação. A gente costuma dizer que a gente precisa entender qual que é o negócio que nós estamos trabalhando, né? Tempo, por exemplo, de maturação. Né? Por exemplo, a gente pode citar aqui uma startup. Né? Uma startup, geralmente você não tem informações ainda, né, históricas daquela empresa. É uma empresa que está surgindo, então ela não tem informações, ainda não tem um nível, né, de maturidade que nós chamamos. Então, para cada situação, nós temos uma aplicação de um método específico que pode ser adotado. Então, sempre importante conhecer a empresa, conhecer o negócio que você está avaliando e também conhecer um pouquinho do setor, né, do mercado de atuação dela. Tá bom? Basicamente, nós temos 3 principais métodos que nós separamos para fazer hoje um bate-bola aqui, uma discussão. O primeiro método é o fluxo de caixa descontado, tá bom? O segundo método, né, é aí os múltiplos de mercado, né, por exemplo, múltiplos de EBITDA. Né? Então, EBITDA, né, é um indicador aí financeiro, né, de desempenho, que ele vai mostrar um pouquinho da eficiência, né, de geração de caixa da empresa. Então, múltiplos de mercado, por exemplo, múltiplos de EBITDA, pode ser também aí um segundo, né, modelinho de avaliação. E um terceiro aqui um pouquinho mais simples, que é aí a metodologia pelo valor patrimonial. Então,
São essas três principais metodologias que nós temos aí. Para a gente fazer uma discussão rápida aqui sobre, né, as principais características de cada metodologia, vamos começar pelo fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa é uma metodologia que ela vai avaliar um pouquinho o passado da empresa e aí as projeções para o futuro, tá? Então, mais importante do que conhecer, né, o seu passado também é saber para onde nós vamos, né, onde nós vamos atuar, aí volta aquela importância aí do planejamento estratégico. Então, basicamente é um modelo matemático, né, que nós adotamos para fazer aí projeções do fluxo de caixa da empresa. Feito essas projeções, depois nós trazemos a valor presente, daí tem a sua metodologia que nós vamos seguir, tá? Então, fluxo de caixa descontado é essa metodologia que olha passado e também, né, as expectativas aí futuras da empresa. Geralmente, essa metodologia é utilizada para empresas, né, que já têm uma certa maturidade, já tem um histórico, né, então você consegue pegar informações para fazer esta avaliação. Múltiplos de mercado, nós costumamos dizer, né, que basicamente você pode comparar coisas que são iguais, né? Então, essa metodologia tem algumas críticas. Eu particularmente não gosto de usar, né, essa metodologia de forma isolada. Sempre eu utilizo, por exemplo, um fluxo de caixa descontado juntamente com múltiplos de EBITDA. Né? O que são múltiplos então de mercado ou múltiplos de EBITDA nesse caso aqui? É você fazer comparações, né? Então, eu quero comprar um carro, por exemplo. Você vai e faz a avaliação, então, do mesmo ativo, né? Quando a gente traz essa ideia de ativo para a empresa, a gente está dizendo, né, empresas que possam ser comparáveis e aí com riscos, né, pelo menos semelhantes ou próximos, né, que é uma dificuldade de se encontrar, por isso que essa metodologia de forma isolada ela não fica tão legal assim. Mas basicamente a gente pega o mesmo ativo, por exemplo, um veículo, e aí você passa a fazer comparações, né, de mercado. Né? Então, se você teve uma transação de uma empresa no setor industrial, né, por exemplo, metalúrgico, numa empresa bem próximo do seu faturamento, das suas margens, da sua estrutura de capital, então ela foi, né, negociada há 3 meses atrás, por exemplo, por 10 vezes o seu valor do EBITDA, tá? Então, essa pode ser uma referência. Bom, então se o meu EBITDA é 200 mil reais ou 200 milhões de reais, multiplicando por 10, eu teria uma referência, né, do valor da minha empresa. Então, é um modelo comparativo que nós chamamos, né, de fazer uma avaliação, tá? Então, fluxo de caixa descontado, os múltiplos, né, de mercado e depois o valor patrimonial. O que seria essa metodologia? Ela é uma metodologia que ela basicamente, né, a gente costuma dizer, fazer uma brincadeira, que ela é uma fotografia da empresa. Por quê? Basicamente você olha as demonstrações financeiras, né, identifica lá os seus ativos, os seus passivos, né, faz uma atualização desses valores e aí basicamente você vai ter então o valor da sua empresa, né, registrado. O que essa metodologia, né, ela nos leva a refletir? Leva a refletir que ela é baseada em dados históricos, como se a gente estivesse olhando para um retrovisor. Tá? Você não olha para o futuro da empresa. Então, setores de mercado, né, um pouquinho mais estagnados, empresas que não trabalham muito com inovação, pode ser que se encaixe essa metodologia. Tá? Mas, geralmente, né, a gente fica aí na principal metodologia, que é o fluxo de caixa descontado. Essa terceira metodologia é extremamente importante que a empresa tenha informações confiáveis, porque senão, de fato, não vai refletir a realidade da empresa também. Correto. Essa também é uma outra crítica que nós fazemos, né? Aí, basicamente, pequenas e médias empresas, né, vem melhorando, eu poderia dizer que vem melhorando bastante essa percepção, viu, Ederson? Principalmente depois, né, da Lei 11.638, do ano 2007, né? Nós tivemos, então, aí, pelo menos uma melhora dessa percepção, né, dos empresários, mas acho que ainda falta bastante para a gente chegar lá ainda, né? Mas a informação contábil, ela é a premissa, né? Ela parte das informações contábeis para uma avaliação. Por qualquer método, nós precisamos da informação contábil. Então, a gente falar aqui do método A, B ou C, sempre a gente vai partir das informações internas, né? E aí então passa informações gerenciais e as informações contábeis de extrema relevância. Professor Rodrigo, excelente assunto. Nós vamos continuar no próximo bloco e eu quero te pedir, não saia daí, é um minuto só, já voltamos com o programa Falando em Gestão. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954 6888. E eu estou de volta com o professor Rodrigo Romanato no quadro Falando com o Especialista e nós estamos falando sobre o processo de avaliação de empresas, valuation. Professor Rodrigo,
se o método de fluxo de caixa é o método mais utilizado, o que o senhor poderia falar para os nossos telespectadores um pouco mais sobre esse método? Bacana. Então, como nós comentamos, o fluxo de caixa descontado, ele parte de informações históricas para uma projeção futura. Eu gostaria de colocar aqui 4 passos bem importantes, né? Um pouquinho mais resumidos, né? Mas realmente, de fato, são muito importantes aí para um trabalho de avaliação pelo fluxo de caixa descontado. O primeiro passo é fazer uma projeção, então, do fluxo de caixa, basicamente aí as entradas e as saídas, né, de recursos daquelas empresas. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente basicamente aí fazer, então, né, a determinação de um custo de capital. Ok? Aqui basicamente a gente utiliza aí um WACC, um custo médio ponderado de capital, que vai evidenciar um pouquinho aí, né, o custo de oportunidade daquela empresa. Terceiro passo é então trazer a valor presente, né, todo aquele fluxo de caixa que foi projetado na etapa anterior, né? E o quarto passo, né, o passo aí final, vamos bem dizer assim, seria basicamente então aí calcular o valor residual da empresa, ou seja, após aquele período explícito, né, nós temos ainda que a empresa ela é geradora de caixa. Tá? Esse método basicamente nos traz a ideia de que a empresa ela vale aquilo que ela gera de caixa. Ou seja, o que vem, né, depois feito alguns descontos, né, por exemplo, necessidade de capital, né, por exemplo, investimentos em ativos, CAPEX, né, e a questão dos tributos. Então, basicamente é aquilo que a empresa tem de capacidade de colocar o dinheiro no bolso, né, aí então daquele acionista. Basicamente, essa metodologia, né, vai fazer então uma tradução desse raciocínio. Ok. Professor, a contabilidade, nós sabemos, e aí o senhor bem disse, a partir de 2007, nós estamos aí com quase 10 anos, né, da convergência das normas internacionais de contabilidade e se iniciou aí, de fato, um processo de profissionalização, um processo de preocupação maior do empresário pelas informações contábeis. Qual que é o papel da contabilidade, de fato, hoje, dentro de um processo de avaliação de empresa? Bacana. O papel da contabilidade, né, hoje e sempre, né, foi realmente, de fato, de fornecer informações, né, para uma avaliação mais precisa. Né? É possível fazer uma avaliação sem informações contábeis? Né? É possível também, mas a qualidade, né, é o que a gente chama lá de trash in, trash out. Então, a qualidade dessas informações, né, ela vai resultar na qualidade também do trabalho final de uma avaliação. Então, informações baseadas tão somente em informações financeiras, de levantamento de informações dentro do RP, né, muitas vezes chega para a gente fazer avaliações, por exemplo, de pequenos negócios. Nós temos uma dificuldade muito grande, porque, né, como nós já colocamos, o próprio empresário não conhece os seus números e ele precisa traduzir isso para a consultoria. Né? Então, se ele não conhece os números, a consultoria também não conhece. Então, nós temos que adivinhar os seus dados. Né? Então, isso não é possível. Então, a contabilidade exerce um papel fundamental, né, em fomentar essas informações para uma boa avaliação. Ótimo. Professor, qual que é o tipo de profissional que hoje está habilitado para realizar um processo de avaliação de empresas? Que conhecimentos, de fato, são necessários para esse profissional? Bacana. O profissional que quer exercer, né, um trabalho de avaliação, ele deve conhecer aí, né, tarefas, né, e atividades multidisciplinares. Né? Basicamente, então, contabilidade, área tributária, área trabalhista, né, o que nós chamamos de finanças corporativas, ter conhecimentos de dados econômicos, né, ter conhecimentos e também fazer um acompanhamento, né, do mercado de várias ferramentas que existem hoje disponíveis, né? É bem verdade que algumas pagas, né, com informações sobre transações, né, aquilo que nós chamamos M&A. Então, esse profissional deve ter um conhecimento multidisciplinar, né, estar muito atento aí a essas informações. Conhecer chão de fábrica é muito importante também, viu, Ederson? Na verdade, aí a gente costuma dizer que consultoria, né, consultor que fica sentado apenas na cadeira, né, e não conhece chão de fábrica, não conhece, né, todas as particularidades, ele de fato não é um consultor completo. Então, conhecer a empresa e conhecer o mercado também, né, são aí questões aí muito importantes e fundamentais para esse profissional. Excelente. Professor, a Consulcamp, né, que é a empresa pelo qual o senhor também é sócio, ela realiza esse trabalho hoje de avaliação de empresa. Qual que seria o contato para que o nosso telespectador pudesse entrar em contato para solicitar uma proposta do processo de avaliação de empresas? Legal, a Consulcamp é uma empresa de 42 anos e nós temos uma área dentro da Consulcamp que se chama Gestão e Valor. Tá? Essa área ela é responsável pela realização, né, desses processos de avaliação, realização de laudos, né, de PPA, uma série de trabalhos que são realizados dentro de Gestão e Valor, planejamento estratégico, orçamentos, né?
e tudo mais. Então, essa área ela desenvolve a avaliação de empresas, pequenas, médias e grandes empresas, né? Chegam até nós para poder, então, solicitar trabalhos dessa natureza. Nosso escritório, nós temos 3 escritórios em Campinas, São Paulo capital e aqui em Goiânia já há 6 anos. O meu e-mail é rodrigo@consulcamp.com.br, né? Então, e nós mantemos aí à disposição aí para a realização desses trabalhos. Maravilha. Eu conversei com o Rodrigo Romanato, especialista em avaliação de empresas. Muito obrigado pela sua participação no programa Falando em Gestão, professor, e gostaríamos de tê-lo aqui em nosso programa, em outras oportunidades, tratando de outros temas. Muito obrigado, Ederson, e nós estamos aí à disposição da Destra, né, naquilo que for necessário, e também aí eventuais dúvidas, né, dos nossos telespectadores, também aí em estar respondendo por e-mail ou por telefone. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Falando em Gestão. Um grande abraço aos nossos telespectadores e eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: não é o dinheiro que importa, são as pessoas que você tem e como você as lidera.